Você se acha produtivo? Seja sincero comigo, você tá feliz com seu desempenho no trabalho? Ou você fica meio preocupado às vezes e pensa, poxa, será que eles vão me demitir? Será que eu tô sendo bom o suficiente? Deixa eu te tranquilizar, tá? Todo mundo já passou por isso, todo mundo se acha mal, só que tem um segredinho para quem trabalha com TI. Todas as métricas que nós usamos no dia a dia são falsas. Tem uma e apenas uma métrica que eu considero que seja verdadeira e é a única que você deve se preocupar. E é justamente esse o assunto do vídeo de hoje. Eu quero abordar com você todas essas métricas, te explicar a minha opinião e te tranquilizar um pouco até o final do vídeo. Então já deixa o like se você gostou desse tema e se você gostar do vídeo também já se inscreve no canal para receber os próximos. No seu dia a dia como programador, eu tenho certeza que alguém já te falou: nossa, você viu que fulano entregou 4 PRs? Você viu que fulano acabou 3 features? Daí você pensa, nossa, eu ainda tô na primeira, será que eu tô sendo útil o suficiente aqui? Será que eu corro risco? E aí você começa a metrificar o quão bom você tá sendo, o quanto você tá trabalhando, e acaba aí entrando num loop mental de achar que você não é bom o suficiente, que você tem que melhorar, aí você melhora, fica ainda mais preocupado, e aí você se compara com outra pessoa, e você usa um conflito de métricas aí, que sempre acaba te prejudicando. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 pessoas, tá? A pessoa A, ela foi lá e produziu 10 pull requests em uma semana, tá? Ele fez 10 pull requests. A pessoa B fez 5. Então a gente tem 10, 5. E essa última pessoa aqui fez só 3. Nossa, o desempenho tá baixo, né? Você vai comparar quantos pull requests ela fez. Você clica ali no ladinho no GitHub, vê, né, os contribuidores e vê que o seu nome lá está só com 3 nesse período de tempo. E aí você, como pessoa C, nesse exemplo, vai ficar super mal, pensar que não está produzindo o suficiente. Essa pessoa B, que produziu 5, sei lá, ela tá um pouco infeliz com esse resultado, mas ela tá mais duvidando dele. Então ela vai analisar os 10 pull requests que essa pessoa A fez. E aí ela acaba reparando o seguinte: essa pessoa A fez 10 pull requests muito fáceis. Sei lá, talvez a pessoa B trabalhe com back-end e fez uma função muito escabrosa lá, uma função muito complexa. Enquanto aquela primeira pessoa apenas, sei lá, mudou a cor do botão. Depois falaram pra ela, poxa, não ficou tão legal essa cor, deixa um pouco mais escuro. Deixou, agora aumenta o botão. Então, o que essa pessoa B faz? Ela começa a medir quantas linhas de código você fez nesses pull requests. Então agora nós temos o seguinte: aquela pessoa com 10 commits lá, né, com 10 pull requests, alterou apenas 100 linhas de código, enquanto a pessoa B alterou 250 linhas de código. E a pessoa C, nesse caso você, né, alterou 150. Bom, já deu uma melhorada, mas poxa, você não é o que produziu mais de número de pull request, nem é o que produziu mais linhas de código. Triste, né? Até agora você não tá ganhando em nada. E aí começa de novo aquilo de: nossa, eu tô indo mal. Nossa, todo mundo tá sendo melhor do que eu. Tanta demissão rolando, tanto layoff rolando. Se alguém for rodar aqui, sou eu, né? Aí você pensa: bom, eu tive reunião segunda e terça. Na quarta, foi feriado aqui na minha cidade, trabalho remoto, a empresa me deu feriado. Tá, então vamos dividir pelo tempo, vamos ver pelo tempo, né? Porque, poxa, eles trabalharam mais tempo do que eu, beleza, vai produzir mais, né? Se você ficar, sei lá, trabalhando por meses e eu entrar agora na empresa, óbvio que você vai ter um histórico maior do que eu. Então vamos analisar quantas horas nós temos logado. E aí vamos ver então quem é que está produzindo mais linhas por hora. Era uma métrica muito usada lá nos anos 90, 80, né? Antes mesmo de ter a crise da engenharia de software, já era usada, que é o K-lock hora. K de 1000 lines of code hora, ou seja, 1000 linhas de código por hora. E aí você vê e fala assim, tá, se eu pegar, dividir aqui, ver o quanto eu medi, ver o quanto eu fiz de linhas de código, pá, beleza, eu tenho aqui tantas linhas de código por hora, que é um número maior do que tanto A quanto B. E você fica todo feliz. Isso aí, finalmente consegui ganhar uma métrica. Aí você compara com a pessoa D, que nem estava naquele exemplo inicial.
Essa pessoa D, ela tem incríveis 2.000 linhas de código por hora na média dela. Enquanto você tá lá, sei lá, 300. Então você pensa, nossa, 300 para 2.000, essa pessoa é muito melhor do que eu, muito, muito, mas assim, de lavada. E aí essa pessoa B, quando você comentou isso com ela, lembra que o B ele nunca estava feliz com o resultado e sempre queria comprovações? Ele foi analisar, tá bom, vamos analisar essas linhas aí que a gente tá falando. Aí ele descobre um erro na métrica dele também. Quando ele analisou o número de linhas por commit, ele não viu a complexidade daquilo. O dele, por mais que tinham mais linhas de código do que a pessoa que ficou só trocando cor de botão, tem uma complexidade menor do que a sua. Então, poxa, se for multiplicar, se for fazer um peso, colocar em uma balança, você acaba produzindo um pouquinho mais do que essa pessoa. Mas e essa pessoa D? E aquele D lá? Bom, vamos supor que ele é desenvolvedor front-end e só ficou rodando para atualizar os pacotes do Node. Então, ficou gerando packages lá grandes e grandes e grandes. Essa mesma pessoa D também, o que ela fez foi editar no front-end o texto do arquivo de privacidade. Então ela copiou um texto já pronto, colou, mudou 2.000 linhas lá implementando esse copy-paste dele. E tem um outro que ainda está em Lorem Y, que era só para ver como ia ficar agrupado alguns botões. Então você percebe aí que número de PRs não é suficiente, porque pode ser PRs curtinhos. Só calcular a linha de código ou ver linhas de código por hora não dá nada, porque às vezes você perdeu muito tempo pensando, muito tempo programando algo, e aí teve poucas linhas de código no final, mas uma complexidade estrondosa, e é muito fácil de fraudar, porque você pode só, ou gerar alguma coisa que gera automático, você vai gerar, por exemplo, o Swagger da vida, sabe? Então não dá muito bem. Aí você mesmo pensa, tá, mas o que me fez ser menos produtivo do que a pessoa A e B? Bom, eu cheguei à conclusão, né, que foi porque eu fiquei menos tempo logado. Eu trabalhei menos nessa semana. Aí você fica, poxa, e se eu calcular no mês, se for a pessoa que trabalha menos, quer dizer que assim, se o salário for igual pra todo mundo, a minha hora tá sendo mais porque eu tô trabalhando menos, né? Aí você fica preocupado em tempo online. Aí vai começar a colocar todos aqueles plugins no VS Code pra ver seu tempo. Você vai colocar um Pomodoro aqui do lado pra se metrificar certinho. Você vai começar a bater ponto bem no milésimo de segundo que você começou e parou de trabalhar. Tudo pra ver o seu tempo. E você tá preocupado, você já não sabe mais o que fazer. Você já não sabe mais como é que tá sendo as suas métricas de produtividade. E aí você pensa, bom, agora eu comecei a trabalhar mais. Agora esse segundo mês eu não peguei nenhuma folga. Eu fiz hora extra todos os dias não remuneradas. Agora eu tô trabalhando mais. E aí você vai inventar uma outra regra, uma outra métrica de produtividade, ou você só vai ficar se estressando e cansando mentalmente. Enquanto a pessoa B vai falar, pô, você trabalhou mais porque você quis, você fez a mais porque você quis, 40 horas são 40 horas, é isso que eu tô sendo pago para fazer, e a sua métrica vai pro ralo. Então você começa a estudar um pouco mais de engenharia de software. Você começa a ver os story points, que eles são fechados lá por sprint. Então você vê, olha, na minha sprint fecharam tantos story points para mim. Olha, eu tenho tantos pontos de função, né? Olha, a complexidade da minha tarefa é essa. Esses três, os story points, pontos de função e pontos de complexidade, eram os mais usados no início dos anos 2000, 2010. Muita empresa usa até hoje, principalmente por alguns princípios de engenharia de software e gestão de projeto, tá? Que basicamente eles funcionam assim. Você vai lá e define a sua sprint, né? Eu vou pressupor que você, como desenvolvedor, já saiba o que é uma sprint, mas por acaso alguém que não souber, pensa que você tem um determinado tempo, vamos supor 1 ou 2 semanas, e você tem que fazer várias tarefas. Esse tempo que delimita as tarefas da vez é a sua sprint, tá? Explicando bem por cima e um pouco errado, mas só para poder prosseguir o vídeo tranquilo. Então pensa, foram lá e falaram assim para você, olha, essas aqui são as estimativas de tempo. Todo mundo trabalha 40 horas. Todo mundo tem um certo nível aqui. Eu acho que você, pessoa C, vai conseguir fazer isso aqui. E aí vai te passar. Vai falar, olha, nós acreditamos que você tenha 100 pontos de função por sprint.
O que é isso? Vamos supor, fazer uma calculadora é algo muito fácil. A gente vai dar uma nota para isso. A gente vai dar uma pontuação. Essa pontuação na função pode ser dada por complexidade, pode ser dada pelo tempo que você acha que vai levar. Pode não ser complexo, mas pode ter que digitar muito, 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 muito. E pode ser dado pela urgência. Pode ser algo muito simples e que quer fazer pouca coisa. Só que é muito, muito urgente. Tudo isso influencia quantos pontos de função eles vão colocar lá para você, quantos stories points, depende da métrica. Muita empresa não usa, por exemplo, a urgência no ponto de função. Algumas empresas usam, tá? Outras empresas só calculam complexidade. Então, para de deixar o tempo de lado nessas funções mais fáceis e só pensa como um todo, como um geral. Quão complexo é fazer isso? E vai te dar um ponto. Então, vamos supor, seja lá qual foi dessas 3 métricas, você teve 100 pontos de função, 100 pontos de complexidade na sua split, tá? Um colega seu teve 125, um outro colega teve 50. Talvez ele é júnior, talvez ele está começando. Aí você começa a pensar, tá, eu sou mais produtivo que o júnior, legal. É o que eu espero como sênior. Ah, o fulano é especialista já. O fulano tá acima do meu cargo. Tudo bem ele ter um pouquinho a mais do que eu aí de pontos de função. Só que aí você compara com outros sêniors, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A tem 120, a pessoa B tem 130. Já é um pouco diferente de você. Será que eles são melhores? Como será que está sendo calculado? E você de novo fica pensando, poxa, eu tenho que aumentar meus pontos de função, tenho que aumentar. Aí chega no final da sprint. Aquela pessoa que tinha 130 pontos só entregou 100 desses pontos. A pessoa que tinha 110 terminou 110, terminou tudo. Então você fala, tá, olha, então eu tenho que fazer mais que 110, né? Porque é o recorde que fizeram até agora. Ficou pra 120, né? Eu tinha dado no exemplo, então 120, lá terminou tudo mais. Não importa bem o número, né? No exemplo, pode ver que eu talvez tenha me confundido com o valor, mas enfim. E aí você fez todos os seus. Você também bateu a sua meta. E aí você começa a ficar feliz, Aí chega a próxima sprint. Seu gestor agora foi lá, mudou toda a ordem, falou, não, vamos colocar stories points já fechados, vamos levar em consideração urgência, vamos levar em consideração complexidade e vamos levar o tempo de desenvolvimento, tempo de implementação. Aí levou esses 3 pontos, tá? Tudo isso está sendo levado em consideração agora. E para vocês 3 seniors, ele mediu agora e viu que ia dar 100 exato para cada um. E colocou 100 para cada um. E aí você tem uma surpresa. No final da sua sprint, você foi o que menos entregou. Você entregou 75. A pessoa B entregou 80 e a pessoa A entregou 81. E aí você começa a pensar o seguinte. Ninguém entregou 100, né? Complicado, né? Ninguém entregou a meta. E aí você começa a analisar. E você vê que o seu gestor, o seu tech lead, seja quem for que tem que avaliar os pull requests, não avaliou em tempo. Tava tudo lá aberto, mas não avaliou em tempo. Não deu para aprovar. Tinha que passar também pelo time de teste, time de controle de qualidade. Eles estavam super lotados. 3 deles tiraram férias, sobrou um só, esse cara tava lotado, ele não conseguiu fazer o dele. E impactou no seu, impactou na sua meta. E foi por isso aí que a sua pontuação final ficou abaixo. E de todo mundo também. Aí vai o seu gestor na próxima sprint, regula de novo, todo mundo para 75. Porque o que ele tem é que a média ficou por aí. Todo mundo 75. Aí vocês 3 conseguem fazer tudo. Aí você vai ver que entregar um pouco a mais no meio da sprint sempre acontece, né? De falar que é fechado, mas vai colocando tarefa a mais. E aí você vê que você conseguiu fazer ali 90 pontos no final. Só que a pessoa B fez 150. E você fica, como ele fez o dobro? Era 75. Ele fez 150. Não sei o que falar. Já era meu emprego aqui. Aí você vai analisar. Quem fez essa pontuação? A pessoa que fez tudo isso tá sabendo de todas as etapas, tá sabendo de tudo, tem a plena convicção que aquela métrica foi bem feita. E vai que essa pessoa B, ela só ganhou tanta pontuação porque fez coisas que tinha alto nível de urgência.
que tinha alto nível de urgência? O registro estava escrito regristo. Regristo? Não, vai mudar isso aí. Nossa, primeira tela e vai estar isso? Deu uma urgência falando, você tem que acabar em 1 minuto. Aí a empresa fez um rebranding, trocou a logo. E na página de configurações de perfil, na página de assinatura, tá a logo antiga. E aí sobrou pra pessoa B também mudar a logo. O chefe chegou bravo na sala, estourado, falou, você vai fazer isso agora, vai fazer isso na minha frente, porque eu quero isso pra agora. Tem gente que tá perguntando por que tá diferente. Então ele ganhou pontos não por ser difícil, não por ser complexo, não por ser longo, só porque precisava de uma urgência muito grande. E repara, como não é você que coloca a pontuação, como é totalmente subjetivo, como cada tarefa pode mudar tudo, e um só dos fatores muda tudo isso, você tem um microgerenciamento. Então, o que era para ser algo bom, algo só para você, começou a ser um microgerenciamento. Começou o seu chefe estar dando pitaco em tudo, querendo metrificar o que é bom para você, querendo saber mais do que você sobre o seu serviço. Falando, não, a pessoa C, a pessoa B vai conseguir fazer isso sim, e é isso que eu acho correto, só que ele acha pra ele, não pra você. E aí todas essas métricas vão pro ralo. Todas elas estão erradas, todas elas têm falha. Qual que você vai usar? Você vai usar uma combinação delas? Você vai usar uma ou outra? Você vai usar a que te faz ganhar dos outros? Você vai usar a que te faz perder? No final do dia, você vai mais perder do que ganhar. Então você vai ter que fazer essa escolha no final do dia. Eu quero a realista, que é eu perdi na maioria, ou eu quero o que é melhor pra mim, eu ganhei nessa, eu vou seguir nessa. É muito complicado, né? E aí as empresas começam a ter uma outra abordagem. Começam a colocar KPI, começam a colocar metas de PL. E aí essas métricas fogem totalmente do seu escopo. Se você nunca trabalhou numa empresa assim, o KPI são Key Points, tá? E a PL também é aquela divisão do lucro se bater tal meta. Isso envolve o quanto o projeto está indo bem, se o projeto está vendendo ou não. Isso envolve se a empresa está indo bem ou não. Se todo mundo na sua equipe fez o ideal ou não. Repara, agora está fugindo do seu controle. Agora está fugindo. E o que vai definir o seu salário, divisão de lucro e tudo mais, já para de ter você como foco. E o foco começa a ser a empresa. E é aí que mora o segredo. É aí que está a única métrica que vai realmente funcionar para saber se o seu emprego está seguro e se você vai estar sendo bom ou não. Dinheiro. Dinheiro. É só isso. No final, nós temos lucro. Nós temos uma empresa que está querendo lucrar com a sua força de trabalho. E você é apenas mais um funcionário lá que vai passar por tudo isso, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Quando uma empresa X que está na bolsa de valores, que tem acionistas, quer aumentar o seu aporte, seu capital, tem investidores também, né? Não só captar mais acionista, não só aumentar a prestação, mas quer investidores, tem que fazer um report, tem que fazer um relatório, porque não dá para você confiar nessa empresa. E seja por trimestre, seja por semestre, seja por ano, essa empresa, o que ela vai fazer? Pegar um aglomerado de informações e jogar para os investidores, potenciais investidores, acionistas, potenciais acionistas, tá? E aí, o que ela vai usar lá? Ah, o Felipe é muito legal, o Felipe faz pontos de funções à beça, o Felipe escreve tantas mil linhas de código. Não, ninguém tá nem aí para isso. Ela vai colocar um negócio chamado Revenue per Employee, ou a receita por funcionário. Ou seja, é o faturamento que essa empresa está tendo por funcionário que ela tem. Essa é uma métrica que é muito usada e que você vê em muitos relatórios. Inclusive, muitos são abertos. Daqui a pouquinho eu já te mostro alguns. Nós também temos o lucro por colaborador. Então agora a gente para de saber só o quanto a empresa está gastando, mas o quanto ela está ganhando por cada uma das pessoas que está lá, tá? Tudo isso tem a ver com o operacional da empresa, que para quem está investindo é o que importa. O que importa não é a cultura da empresa, não é se a empresa tem diversidade lá ou não, não é se a empresa tem Play 5 para você ficar jogando no seu intervalo. O que realmente vale a pena é se ela é uma empresa que a operação dela está indo bem, se você está tendo um valor agregado lá e se você está conseguindo ou não fazer que essa empresa aí vá para frente. Esse relatório, se você quiser procurar,
É relatório de eficiência operacional e relatório de desempenho operacional. E olha só, desempenho. Esse é exatamente o nome que eles usam. Eficiência e desempenho. Por isso que é a única métrica que realmente vale. E como que isso é calculado? É muito simples, tá? A empresa vai pegar o total de mão de obra, seja da empresa ou do projeto, e o quanto a empresa ou o projeto lucrou nesse meio tempo aí com essas pessoas, tá? Então, lembrando, né, pode ser trimestral, semestral, anual, não importa. Vai pegar lá o número de pessoas, às vezes eles colocam o salário também, tá? O quanto aquela empresa está pagando para as pessoas e ver aquele retorno. Nós chamamos esse que tem o valor do salário de payroll, tá? Então, seu payroll é o quanto você está sendo pago, né? Tipo o seu olerite no Brasil, salvo engano aí da tradução. E aí você consegue, com isso, chegar na última das métricas, que é o People Efficient Ratio, né? O ratio da eficiência por pessoa, a fração de eficiência por pessoa. E aí você consegue ver o quanto está sendo produtivo. Por que eu falei por empresa ou por projeto? Quando uma empresa tem, sei lá, 50, 100 funcionários, né? A gente tem que lembrar que não é só de TI. Por mais que uma empresa de tecnologia, tem gente que não está no desenvolvimento, tem gente que está em outras áreas. RH, suporte, treinamento, gestão, implantação, infra, teste, né? Não só programadores envolvidos. Então, uma empresa que tem até 100 pessoas, por mais que deve ter mais de um projeto em paralelo, ela ainda conta como um todo. Muitos projetos têm sinergia entre eles e uma alta dependência também. Quando a gente pega empresa grande como uma Microsoft, uma Google, uma Amazon, uma Meta, né, do Facebook, Instagram, nós temos já projetos diversos, projetos totalmente separados. E aí o investimento, o relatório é por projeto. A Meta, por exemplo, não vai colocar na mesma balança o Instagram e o Facebook. Não vai colocar também o Facebook Business, tá? Que é aquela parte que você faz anúncio na plataforma. Se ela tiver 10 tecnologias por trás, essas 10 tecnologias também são avulsas. O óculos também, né? Aquele que era o Oculus Rift, agora é Meta Quest, também tá fora. O Horizon tá fora, que é aquela realidade virtual que eles começaram a fazer. Então, tudo isso eles vão entregar para esses investidores, fazer uma análise e entender se vale ou não a pena continuar investindo na empresa. Então, repara, isso não tem a ver com você. Eu acredito que os funcionários que estavam no Horizon e no MetaQuest eram muito bem preparados. Eu já desenvolvi alguns jogos com realidade virtual, eu achei um pouco complexo. Tentei fazer outras soluções com realidade virtual, achei ainda mais complexo, embora muito interessante. Mas, no fim do dia, eles foram demitidos naquela leva que o Facebook demitiu. Então, será que é porque eles não estavam sendo bons? Não, pelo contrário, o projeto não vendeu. E não é culpa deles. A Meta projetou uma relação de lucro lá pelo investimento. Falou, olha, a gente vai investir tanto, vai ter tal faturamento, então vai ter tal lucro. Não conseguiu. O mercado não quis comprar aquilo que eles tinham. Então a visão da empresa é uma só. Vai pra rua. Você não é mais bem-vindo aqui porque você não traz lucro pra gente. E aí é quando as demissões e os layoffs começam. Além disso, olha só que interessante, tá? Vamos supor, a minha empresa faz 100 milhões e eu tenho 1.000 funcionários. O que eu tenho que fazer? Dividir 100 milhões por 1.000. E essa é a minha produtividade aí por pessoa. Então agora eu sei quanto uma pessoa me gera. Eu sei que se eu contratar agora 100 novas pessoas, eu consigo fazer uma estimativa. Óbvio, a gente está falando aí de escala. A escala vai reduzindo e tudo mais, a gente sabe. Vamos só simplificar, vamos supor que é linear, a gente sabe que não é, mas vamos supor que é linear. O investidor vai falar, tá bom, se a gente contratar mais 100 pessoas aqui, a gente vai ter tanto de lucro. Se a gente contratar mais 1.000 pessoas aqui, a gente vai ter tanto de lucro. Ele vai falar, beleza, vamos começar a focar nesse projeto. Por que nesse? Porque esse outro tem desempenho menor. Só que eu, como dono da empresa, eu sei que esse meu projeto aqui, esse aqui, ele é melhor sim. Por mais que por pessoa ele seja menor, vamos supor, ele precisa de 2.000 pessoas e ele me gera também 100 milhões, tá? Só que agora, em vez de 100 milhões por 1.000, é 100 milhões por 2.000. O que eu posso fazer?
Perto desse relatório, agora que todo mundo já desenvolveu essa solução, agora que já teve toda aquela força de trabalho, né? Agora que todo mundo já produziu e gerou aquele meu produto, eu demito metade. Tá bom, vou demitir metade. Agora tem 1.000 pessoas, eu consigo manter com 1.000 pessoas. Eu não conseguia desenvolver com 1.000. Manter eu consigo. Então eu tenho os mesmos 100 milhões por 1.000. Só que o último relatório eu precisava de 2.000. Esse eu só preciso de 1.000. Eu dobrei a minha eficiência entre os relatórios. Gerar layoffs, gerar demissões perto de entrega de relatório é uma forma de você até mesmo inflar os números e mostrar para um eventual investidor ou acionista que o dinheiro dele está seguro ali, que ele pode investir porque no futuro tende a continuar melhorando. No futuro você vai ficar ainda mais produtivo. No futuro você pode precisar de 500 pessoas, 750 pessoas para gerar o mesmo tanto. Então agora você já começa a brilhar um pouco o olho do acionista. E quanto menos a empresa depender das pessoas que estão lá, melhor para ela. Porque ela sabe que não importa quem esteja lá, o lucro vai continuar gerando. Então é por isso que, por exemplo, em 2022 para 2023, a Meta demitiu mais de 21.000 pessoas. Com isso, tudo aquilo que ela usou em 2019, 2020, 2021, teve o boom da pandemia, ela já não precisa mais desenvolver tanto. Ela já desenvolveu, ela já usou daquele boom. Aí agora ela pode demitir e pode continuar lá. Demitiu 21.000 pessoas. Em 2025, ela planeja demitir 5% da força de trabalho. Quando ele fala reforma, quando fala que vai mudar, é balela. É só aumentar o lucro da empresa e reduzir custo. Fim. No fim do dia é isso que acontece. Então, a empresa vai lá e agora demitiu essas 21.000 pessoas. Só que teve uma notícia que a mesma Meta recontratou muita gente. Ela recontratou dezenas, tá? Dessas pessoas que foram demitidas aí, não fala quanto. Eu não acredito que chegue nem em 1.000 dessas mesmas 21, mas contratou milhares de outras pessoas. Por quê? Uma vez que ela jogou tudo isso pro mercado, essas pessoas que chegaram lá, chegaram no currículo com Meta. Alguém uma vez inventou que todo mundo que trabalha na Google, na Microsoft ou na Meta, na Amazon, são as melhores pessoas do mundo, são da FANG, yeah! E acha que só elas valem a pena. Então elas chegaram lá no mercado. Vamos supor, o salário estava em 10 mil reais. Eu gosto sempre de arredondar para ficar mais fácil de calcular e de eu conseguir lembrar o valor também. Então vamos supor que o salário de todo mundo era 10 mil. Foi e demitiu, jogou todo mundo lá. As pessoas estão desesperadas, não conseguem pagar a conta. Não consegue mais, sei lá, ter o mesmo estilo de vida. Acabou de perder um emprego que era o emprego dos sonhos dela. Tava, uau, na Meta. Você é uma pessoa que tava com 8.000, trabalhando, CLT, tranquilão, e tava procurando uma vaga de 10 mil reais. Beleza, porque é isso que o mercado diz pagar, tá bom? Aí chegou 21.000 pessoas lá. Só que eles estão pedindo 9.000. Ou eles estão pedindo 8.500, porque eles precisam, eles têm urgência, eles não têm uma fonte de renda. Então, eles começam a ser contratados por outras empresas por 8.500. Você que tava 8 procurando 10, você fala, eita, 8 tá bom, né? 8 tá... O cara ali do Facebook, da Meta, 8.000 tá bom. É você parar de querer promoção. Nisso, a Microsoft olha com os olhos arregalados, babando. O Bill Gates volta correndo lá, implora para poder voltar a tomar decisões. Todo mundo chorando, o Satya Nadella lá, implorando para demitir funcionários. E o que acontece logo em seguida? Mesma coisa, reestruturação, que é basicamente demite quem custa 10, vamos contratar quem custa 8. Por quê? Lembra que eu te falei, além de ser o número por cabeça, né, número por pessoa, você pode usar o payroll nas suas métricas. Então, qual métrica a Microsoft vai focar na análise dela, no relatório dela? Vai usar payroll, vai usar o quanto ela gastou para aquelas pessoas, para aquele projeto ser viável. E isso melhorou tudo para ela. Agora, a Microsoft tem um número muito menor de custo para o mesmo projeto, que agora vai começar a gerar um lucro maior, porque teve um custo menor, e os acionistas vão querer investir mais e mais. E isso acontece muito. Em 2025, acho que 1 ou 2 meses atrás de quando eu tô gravando esse vídeo, a Microsoft demitiu 6.000 pessoas, se não me falha a memória, justamente por reestruturação. Uma delas é quem criou o TypeScript,
O criador do TypeScript já foi embora. Olha que coincidência, 1 semana ou 2 semanas atrás, eles anunciaram que estão fazendo um fork, que é o TypeScript Go, que é a implementação do TypeScript com a linguagem Go por trás, falando que vai ficar mais rápido e tudo mais. Um outro projeto, equipe reduzida, baseado em algo que já existiu, que tende a ter um resultado melhor agora, que o Go tá mais na moda, que falaram que vai compilar e rodar mais rápido, né? E olha só que interessante também, recentemente a Microsoft já está fazendo outras rodadas, já está fazendo outros relatórios, quem acompanha as ações dela também já pode ver que já saiu várias notícias de relatório de desempenho delas, né? E se você acompanhar também tudo que aconteceu desde 2021, 2022, quando começou essa patifaria no mundo da TI, até agora, o lucro das empresas só aumenta, a eficiência dessas empresas só aumenta e as demissões também não param de acontecer. E aí, então, uma empresa fazer uma demissão grande ajuda todas as outras. Há uma segunda empresa fazer uma demissão grande que ajuda todas as outras. Uma terceira, uma quarta, uma quinta. E repara, o cara que criou o TypeScript, ele era muito produtivo, não tem como não ser. Aqueles engenheiros da Meta, aqueles engenheiros da Amazon, os engenheiros do Google que foram demitidos, eles eram muito bons, muitos começaram outros projetos, outras empresas depois estão tendo um certo sucesso. Ou seja, eles sabem programar, eles deveriam saber atuar em equipe por ter ficado muito tempo. Tem pessoas que foram demitidas com mais de 10 anos de casa. O problema é, 10 anos de casa, seu salário já é muito alto. Você tem muito custo. E principalmente Big Tech, que é o lucro acima de tudo. Então, no fim do dia, o que você tem que se preocupar? Se o seu projeto está indo bem, se a sua empresa está indo bem, e se a sua empresa não vai fazer nada de errado. O que não é do seu controle. Então, o que você tem que fazer? Não ser refém de uma empresa. Começar a usar seu LinkedIn, começar a usar o seu portfólio, o seu GitHub, começar a mostrar os seus projetos, começar a ser encontrado. Inclusive, se você quiser mais dicas de como ser encontrado no LinkedIn, me siga aqui no canal, dou várias dicas, tá? Se você quiser ajuda para, sei lá, evoluir na sua carreira, entre em contato comigo no Instagram, é @felipecabreira.dev. Lembra de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, que aí eu te ajudo também, se você precisar, com essas dicas. Assim você começa a se blindar mais, não sendo refém da empresa que você tá, tendo outras oportunidades. Quando você vê que está acontecendo esses layoffs, principalmente em Big Tech, vai para um lugar mais seguro. Às vezes compensa você ganhar um pouco a menos numa empresa menos conhecida, mas que tem pessoas que, assim, te seguram mais lá. Você tem um diferencial maior. Você não fica refém de uma análise fraudulenta ou inflada só para aumentar o ego da empresa ou quanto ela vai ganhar de lucro nos investidores. Eu sei que esse final é um pouco triste desse vídeo, mas fica tranquilo, estou aqui para o que você precisar. E lembre-se, novamente, vou pedir mais uma vez, para se você assistiu até aqui, é porque você gostou, então faz tudo aquilo lá de like, sininho, papapá. Tô voltando no YouTube agora, nem lembro mais o que tem que pedir corretamente. Mas é isso aí, espero que você tenha entendido a única métrica que vale a pena e pare de ficar encucado. Vai programar, vai fazer o seu trabalho e se divirta.